quando a gente fala da meritocracia, né, do mérito, a minha visão é que a gente pressupõe muitas vezes que todos estão partindo de um mesmo lugar, né, e que todos tiveram a mesma condição, e por isso que a meritocracia às vezes ela pode ser perigosa, justamente porque eu estou considerando que todo mundo tem as mesmas condições, então se ela tem a mesma condição, a gente vai trabalhar com o mérito. Mas como fazer isso, né? Como que a gente fala de meritocracia, onde a gente tem um cenário, como a gente conversou aqui, tão diferente, né? Onde pessoas vêm de lugares tão diferentes, tiveram oportunidades tão diferentes e tiveram umas jornadas diferentes para chegar onde elas chegaram. Esse é um terreno também super pantanoso, assim, bem desafiador para trazer esse tema dentro das organizações, porque as pessoas elas têm crenças muito arraigadas a respeito desse tema, né? E elas usam a questão da meritocracia como uma justificativa para várias das suas ações, especialmente as pessoas em posição de liderança. Eu gosto de refletir sobre algumas questões a respeito do bem comum, né? O Michael Sandel, que é um professor de filosofia de Harvard, bastante conhecido, ele tem dois livros que falam sobre esse tema, ou mais, né? Os dois que eu conheço, que é A Tirania do Mérito e Justiça, e eu acho que o Justiça tem um subtítulo que é O que aconteceu com o bem comum, Uhum. e ele questiona justamente a questão dos danos que o pensamento de um sistema meritocrático estão causando para a sociedade, inclusive para todas essas pessoas, né, que se Uhum. reconhecem como beneficiadas por um sistema meritocrático, porque tem os seus méritos pessoais. E teve uma fala recente do Emicida, que aliás, né, maravilhoso filósofo brasileiro, é, que ele falou justamente sobre esse assunto, que ele falou, cara, não é sobre a gente negar o mérito das pessoas, quando a gente questiona a questão da meritocracia. É sobre a gente entender que o mérito pessoal, ele não garante a existência de um sistema meritocrático, porque existe tantas coisas envolvidas nessa lógica de definir quem serão os premiados e quem serão os excluídos, né? Que seria ingênuo até da nossa parte a gente acreditar que porque existe mérito, existe meritocracia. Então, quando a gente fala de meritocracia, a gente está falando de uma lógica que é um sistema que Uhum. premia as pessoas a partir do seu esforço pessoal individual, sem considerar o histórico dela, de onde ela está partindo, sem considerar a sua ajuda familiar, sem considerar uma Uhum. ajuda do Estado, né, sem considerar o contexto social, né? Então, como é que eu posso falar que uma criança que nasce numa periferia, numa comunidade, né? Sem recursos básicos, muitas vezes, né? Sem higiene, sem alimentação, sem saneamento básico, né? Ou uma criança que nasce num sertão, né? Que está, né, numa condição muito diferente de uma criança que nasce numa família de classe média alta e que tem Com todos os certeza. recursos para desenvolver as suas potencialidades. Como é que eu posso dizer que essas duas pessoas precisam concorrer, né, de igual para igual num Uhum. mundo corporativo, num mercado de trabalho? E aí o Sandel ele traz esse questionamento justamente a respeito da questão da competição. Porque o que ele fala? Que quando ele fala, né, o que aconteceu com o bem comum, quando a gente parte por essa lógica da competição, né, de que as pessoas vão concorrer por uma oportunidade, a gente está condenando uma boa parte da sociedade, e com isso a gente condena toda a Totalmente. sociedade, porque Uhum. né, a questão do bem comum, né, que é o exemplo que eu Sim. falei aqui, Interligado. você tem tudo, você tem muito dinheiro na sua conta, mas você não pode andar na rua porque você tem medo de ser assaltado, de ser sequestrado, de ser violentado, de qualquer tipo de violência física. E aí você condena a sociedade inteira com esse pensamento, né? Uhum. Que, mais uma vez a gente volta para a questão
da lógica da comunicação não violenta, né, do poder sobre o outro, né, da lógica da dominação para uma lógica de colaboração. Então, esse é o ponto aqui, né?